I can't hear ya. Alright. E aí, seus bandos de bruxo? Tudo beleza? Tem muita gente me perguntando também por que eu não coloco o headset direitinho. Isso poderia ajudar muito no negócio de falar no microfone e ficaria perfeito. Porque eu não quero. Basicamente é porque eu não quero mesmo. Não vou ficar dando desculpa não, mas eu sinto um tornozinho de ouvido quase, tipo, me incomoda. Eu já trabalhei como operadora de telemarketing e, sei lá, não gosto muito não. Por isso que eu vou mudar de fone, dessas coisas todas, mas não agora. Preguiça. E o vídeo de hoje? 6 personagens esquecidos dos filmes. Então, a vinheta. Eu sei que tem muito mais do que só 6 personagens que foram esquecidos em todos os filmes da saga. Mas eu separei meus preferidos. Eu não poderia dar o primeiro lugar para outra pessoa que não é essa. Pessoa mais injustiçada. Pessoa não. Mas a criatura mais injustiçada de não ter ido parar nos filmes. Pirraça. Não, eu não tô falando que foi uma pirraça não terem colocado esse personagem nos filmes. Eu tô falando pirraça, tipo, o pirraça. Thieves, em inglês. Pirraça. Não sabe quem é pirraça? Pirraça é o poltergeist de Hogwarts. Pra quem não sabe, poltergeist significa fantasma barulhento. No caso, o pirraça, ele pode se tornar invisível quando quer, mas ele também possui uma forma humana. E ele tem esse apelido carinhoso porque simplesmente ele só faz pirraça, uns livros inteiros. Ele, tipo, ele coloca apelido em todo mundo, ele enche o saco, ele inferniza mesmo. Ele, cara, ele é o cara das gozações. Tipo, os únicos alunos que conseguem se tornar com ele nos livros são o Fred e o Jorge. E a única pessoa que ele teme nos livros é o Barão Sangrento. E esse é o Pirraça, cara. Sério, ele é foda. De acordo lá com o Pottermore, o Pirraça, a aparência dele reflete muito a natureza dele, que seria uma mistura de malícia e muito humor. Segundo lugar, a Wink, a elfa doméstica. Pra quem nunca leu os livros, não sabe nem de quem eu tô falando. Só sabe que é uma elfa doméstica porque eu apresentei como Wink, a elfa doméstica. Então, quem é o Wink? A Wink é uma elfa doméstica muito depressiva e é apresentada pra gente lá no quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E ela pertencia à família Crouch. E quem não lembra, Bartol Crouch, Bartol Crouch Jr. Figura daquele cara lá, um dos comensais da morte, fica lambendo assim toda hora. Mais importante aqui é a Wink. E a Wink, ela pertenceu à família Crouch, assim como a sua mãe e a sua avó. Ela cuidava do Bartol Crouch Jr., que estava sobre a maldição Impérios, e ele tinha deixado a mãe dele lá no lugar dele em Azkaban, porque ele foi preso, e a mãe dele morreu. Então a Wink cuidava dele. E aí ela foi vista pela primeira vez no livro do Cálice de Fogo quando o Harry confunde ela com o Dobby. A Wink foi pega, flagrada, bem na hora em que a marca negra aparece no céu
E ela tava com uma varinha na mão justamente nessa hora. Então, começaram a suspeitar que tinha sido ela que tinha conjurado a marca negra no céu. Mas não foi ela. Foi o Barton Júnior. Mas para proteger a família que ela pertencia, ela aceitou que a culpa caísse sobre ela. E, além de tudo, ela foi expulsa da família por conta disso. A partir daí, ela começa a trabalhar em Hogwarts, precisamente na cozinha de Hogwarts. Para quem não sabe, quem faz aquelas comidas gostosas que aparecem no filme são os elfos domésticos de Hogwarts. E ela cai numa depressão profunda e se embebeda de cerveja manteigada e vive chorando toda hora, principalmente depois da morte do Bartol Crouch, o pai. E os outros elfos não ajudam ela, não estão tipo, um pouco se ligando para ela, porque ela é considerada como uma desonra ali entre os elfos. E o único elfo que ajuda, claro, é o querido Dobby. O que é um pouco em vão, porque ela não reanima de jeito nenhum. Inclusive a própria Hermione também tenta ajudar ela, tenta ajudar o Dobby e até os outros elfos com o FALF, fale. Mesmo assim, não dá certo. 3. Bichitinho. Por favor, não vem me falar que aquele treco que aparece no ombro da Gina durante Harry Potter e o Príncipe Mestiço, quando eles estão indo pra Hogwarts, é o Bichitinho. Sério, por favor, não fala que aquele negócio é Bichitinho. Tudo bem, aquele negócio é fofinho, mas não é o Peach. Não mesmo. O Pistinho, ele é uma coruja pequena que o Sirius deu pro Rony. Porque em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, pra quem não lembra, o Rony tinha um rato Barabas, que era o Pedro. Só que o Sirius acabou com aquilo tudo e o Rony ficou sem bicho pra levar pras aulas e tal. E aí o Sirius vai e dá uma coruja pequena pro Rony, um bichitinho, que acaba ficando pra família inteira. Não aquele troço peludinho e fofinho. O bichitinho aparece lá no final de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban já. Lá na 300 e pouco. E a Gina que dá o apelido pra coruja. E a bichitinho, ela é pequenininha, cinzenta e muito, muito imperativa. Inclusive, ela é tão, tão imperativa que quando ela vai fazer alguma entrega, ela fica tão eufórica que a Edviges fica tipo, meio que reprovando ela. E essa é a Pichitinha. Foi esquecida pelo filme só por ser um pouco pequena e aí coloca um troço no ombro da Gina. Dennis Creevy. Dizem que o Dennis aparece sim nos filmes, mas não aparece. Todo mundo confunde muito o Nigel com o Dennis. E não são as mesmas pessoas. O Dennis, ele é muito fã do Harry. E ele é visto pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo. E fica muito marcada a aparição dele porque enquanto ele estava sendo transportado pelo, num lago negro para ir para Hogwarts, ele caiu no lago. E aí ele aparece no salão com a roupa do Hagrid, o casaco do Hagrid, todo molhado. E em seguida ele entra para a armada de Dumbledore. Esse é deles. Quinto lugar, Merope Gaunt. Filha de Servolo Gaunt, irmã de Morfino Gaunt. Ela é mais conhecida por ser mãe de Tom Servolo ou Marvolo Riddle. Você sabe quem é?
Assim como toda a história do Voldemort foi retirada dos filmes, foi tipo, só colocaram trechos, como se fossem flashes nos filmes, a Meryl foi completamente esquecida. E quem lê os livros entende melhor porque o Tom é daquele jeito, ou a quem ele puxou. Mas nem colocaram nos filmes, então. A Meryl, ela se apaixona muito pelo Thomas Riddle. E aí, quando o pai dela e o irmão vão para Azkaban, ela decide enfeitiçar o Thomas para se apaixonar por ela, porque ela não era atraente e ela gostava muito do Thomas, ao ponto de fazer isso. Daí, passou um tempo e ela engravidou. E aí ela achou que, tipo, ela parando de enfeitiçar ele e contando que ela estava grávida, ele ia ficar com ela, mas não, ele se revoltou. E aí, para não perder ele, ela resolve continuar enfeitiçando com a poção do amor, se não me engano. E aí, nasce aquele treco do Lord Voldemort. Ela estava completamente errada de ter enfeitiçado o Thomas, o pai do Tom. E aí ela achava que tipo, ele ia ficar com ela para sempre. Então por isso que ela não parou de enfeitiçar ele, de dar a poção do amor. Só que quando ela deu à luz, ela faleceu. Então nada deu certo pra coitada aí. Ainda teve um filho bosta. Sexto e último, Carlinhos ou Charlie Weasley. O Carlinhos, ele é o segundo filho do casal Molly e Arthur Weasley. E ele deixou uma grande fama em Hogwarts por ser um dos melhores capitães e apanhadores que a Grifinória já teve. Depois que se formou, o Carlinhos foi trabalhar na Romênia, numa reserva de dragões. A mesma reserva que ele levou o Noberto, o dragão norueguês, que aparece lá no primeiro filme, e depois fica conhecido como Norberta. Trabalhar com dragões fez com que ele garantisse um bom porte físico, mas também não rendeu severas queimaduras. O Carlinhos ajudou a Ordem da Fênix fazendo contato com bruxos estrangeiros e, junto com Slughorn, ele foi um dos principais líderes na batalha que teve em Hogwarts contra os Comensais da Morte. Tem gente que pergunta ou acha que o Carlinhos é gay, mas ele não é gay. Ele só preferiu não ter uma família, não ter filhos, e sim continuar estudando e cuidando de dragões, que foi o que ele manteve, ele continuou fazendo depois da Batalha de Hogwarts. Então é isso. Esses foram os 6 personagens que eu selecionei, que não apareceram em nenhum filme, e foi uma completa injustiça. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, divulguem, deixem o like. E até semana que vem com mais um vídeo do Indesejado número 1. E é isso. Então, nós.